Salve! Haha! Lúcifer e os Demônios Escondidos. Um grimório prático de A Ordem dos Rostos Revelados. O editor e o autor forneceram este livro apenas para uso pessoal. Você não tem permissão para tornar qualquer parte do livro publicamente disponível de qualquer maneira. Violação de direitos autorais é contra a lei. Tradução e capa. Paulo R. Benedito. Advertência. O autor e o editor e o tradutor não assumem responsabilidade por suas ações caso você opte por usar as ideias apresentadas neste livro. Theodore Rose não fornece aconselhamento médico, financeiro, emocional ou de estilo de vida, nem sugere quaisquer técnicas ou métodos que possam ser usados para o tratamento de condições médicas, sejam físicas, psicológicas ou emocionais, direta ou indiretamente ou por implicação. O autor não implica ou tolera dano, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa ou organização. O autor pretende compartilhar informações espirituais que sejam de natureza geral e especulativa e nenhuma alegação médica, financeira, psicológica ou emocional seja feita ou pretendida. Se você optar por usar as informações deste livro, o autor e o editor e o tradutor não poderão aceitar responsabilidade por suas ações. O livro destina-se apenas a leitores maduros de mente sã, com idade entre 18 e acima. O livro é disponibilizado a você sob a condição de que todas as técnicas, sugestões, caso sejam empregadas, sejam usadas de acordo com as leis do país em que você reside. O paradigma de Lúcifer. Existem forças no trabalho que desafiam a lógica cotidiana. Essas forças trazem poder e luz para as vidas daqueles que abraçam as energias que alguns chamam de escuridão. Outros sabem que todo o poder funciona através da manipulação da luz. Há magia no mundo, e para aqueles com coragem, magia traz o poder. A magia deste livro lhe dá poderes que incluem influência e controle, como magia por dinheiro, sexo, paixão e sedução. Há poderes de persuasão, charme e confiança, juntamente com os de cura, orientação, sabedoria e paz. Os demônios permitem que você resolva problemas legais, encontrando justiça e melhorando sua força de vontade. Você irá descobrir proteção, ligações e formas de melhorar as habilidades pessoais e a criatividade. Para aqueles que buscam maior controle, há uma sequência de rituais e métodos de corrupção e maldição para causar doenças e sofrimento mental. Outros poderes criam ilusão ou ocultação e até manipulam o tempo e a própria realidade. Todas essas alegações não são nada além de um orgulho vazio até serem testadas por você. A Ordem das Faces Reveladas realizou magia com poderes de Lúcifer e os demônios escondidos por muitos anos. Nosso trabalho começou em 1955. Em tempos mais contemporâneos, por razões que serão elucidadas à medida que este livro elabora os conceitos centrais do funcionamento, tudo o que sabemos ser verdadeiro foi levado a uma clareza brilhante. É agora, com a nossa nova certeza e experiência baseada em nosso conhecimento iluminado, que estamos dispostos a revelar o que sabemos, consciente de que nossas palavras cairão em muitos ouvidos surdos. Você encontrará nestas páginas os escritos, poderes e métodos de convocação para Lúcifer e mais de 100 demônios. Para aqueles que ousam se libertar do medo da mudança, existe um caminho para a magia que pode lhe trazer mais do que ousamos lhe contar.
Outras vidas, como vidas comuns, procuram encontrar uma existência de prazer e paixão através da crença, do costume e do esforço. Quer saibam ou não, essas vidas são baseadas no dogma da ciência, na religião, do trabalho duro e no mito da recompensa justa. Aqueles que sofrem, tomam remédio, evitam, afirmam e sonham com a medicina. Esforçar-se por uma vida agradável e satisfatória, sem os poderes da magia, traz depressão, doença e um sentimento avassalador de ter se desviado. A maioria que busca uma vida melhor se sente pior por ter feito a tentativa. É uma triste verdade para a pessoa comum que não pode aceitar a magia. Aceitar um destino escasso é menos doloroso do que procurar uma vida melhor. Sem magia, você está andando com os não realizados. Com magia, você pode ir além da vida que foi atribuída pela infelicidade das circunstâncias. Você se beneficiará desta magia se sentir que tem dentro de você mais do que um pouco de inteligência, uma corrente de criatividade, deve ser dito, uma natureza rebelde. Se você existe apenas para agradar aos outros, ajoelhar-se diante da exigência do acaso e deixar que o destino siga seu curso, os métodos revelados aqui serão um anátema para você. A magia revelada aqui requer um sacrifício de você, mas um sacrifício tão trivial que você não estremecerá. Este sacrifício é apenas o seu tempo e a sua vontade de experimentar a magia. Não importa o que essa experiência se torne. Quando você é claro sobre seus desejos, não há risco em se render à magia. Você não está vendendo sua alma ou fazendo um pacto com o diabo, mas conectando-se a uma legião de consciências que recompensa o desejo, a escolha e a determinação. Se você é capaz de avançar em magia com a vontade de deixar que ela mude sua vida, você verá maravilhas e você terá o poder de moldar, guiar e transformar sua realidade. Onde houve esforço, haverá felicidade. Onde havia medo, haverá controle. Onde havia falta, haverá riqueza. Se você tem medo do mal, saiba que não há mal neste grimório, além do mal que você traz. Poder é o poder de causar mudanças, e o hábito traz mudanças apenas quando estão à vontade com um futuro designado por design e sabedoria. Fique à vontade com seus desejos e você não vacilará. Você pode ser obrigado a deixar ir noções preconcebidas. Para começar com essa desilusão, vamos olhar por um momento para Lúcifer. Para aqueles com pouca educação no assunto, esta palavra ou nome é sinônimo de diabo ou Satanás. Confesso que minha compreensão da palavra Lúcifer desde a infância era que era um nome para a luz tentadora de um anjo caído. Lúcifer é o rei demônio governante, conforme descrito em fontes o livro de Oberon, o livro do ofício dos espíritos e o tratado mágico de Salomão. Todos escritos entre 1400 e 1600. Mas você pode acreditar que Lúcifer é um demônio bíblico, ou mesmo o diabo da Bíblia, que é uma fonte muito mais antiga, isto é, incompreensível. Um mínimo de pesquisa revelará que o Lúcifer da Bíblia foi derivado de uma única palavra em Isaías 14:12. Escrito em hebraico, essa palavra é Eileal. Quando isso foi traduzido para o latim, saiu como Lúcifer, o que não é um nome, significa estrela da manhã. E nas Bíblias modernas, os tradutores sabem disso e usam estrela da manhã ao invés de Lúcifer, para evitar confusão. Na cultura popular e na sociedade, acredita-se amplamente que Lúcifer é o diabo, o anticristo ou Satanás. Isso porque, ao longo de muitos séculos, a tradição cristã adotou a palavra latina Lúcifer e, através da superstição,
transformou-a no nome de Lúcifer e então tornou esse nome sinônimo do diabo. Na própria Bíblia, a palavra Lúcifer descreve uma estrela da manhã, uma metáfora para um rei da Babilônia. A palavra não tem nada a ver com anjos caídos ou demônios. Aqueles que acreditam que Lúcifer é o diabo ou um portador da luz, o fazem porque se apegaram a uma tradição cristã que surgiu por causa de uma incompreensão desajeitada do latim. Para o ocultista, a leitura mínima de apenas um número limitado de grimórios mais antigos e talvez alguns trabalhos gnósticos e apócrifos, junto com textos cananitas, tornam claro que Lúcifer é um rei demônio que virá a você quando convocado. Se você está cativado por tais questões, você pode pesquisar isso, mas encontrar uma única vez impossível. Encontrar uma verdade que leve à magia praticável é algo que realizamos. É claro que Lúcifer era conhecido como um demônio, um deus pagão e muitas outras formas de espírito em muitas culturas muito antes de a Bíblia ser escrita. Para o ocultista operário, o que importa é que os grimórios de magia que apareceram entre 1400 e 1600 retiveram e transmitiram o conhecimento pré-bíblico que havia sido escondido por séculos e davam àqueles que conseguiam vislumbrar o verdadeiro Lúcifer e sua legião de demônios. O Lúcifer da Bíblia pode ser descartado quase como um erro de latim. Não há portador de luz, e Lúcifer é um rei demônio cujos poderes não têm relevância para os medos cristãos. Nesta época, somos condenados pelo pântano cinza de material que é encontrado na internet, sempre obscurecendo a verdade. Enquanto isso, os melhores acadêmicos estão produzindo as melhores obras de pesquisa de magia que foram escritas, eclipsando os textos do final do século XIX e início do século XX. Os ocultistas não procuram mais textos antigos em lugares como a Biblioteca Britânica porque o trabalho foi feito. Os acadêmicos, enquanto apontavam um número angustiante de inconsistência nos materiais que todos nós valorizamos, confirmaram as descobertas que fizemos através de nossas explorações práticas da magia. Os demônios que descobrimos serem verdadeiros através da experiência demonstraram ser verdadeiros através dos materiais de origem recém-descobertos. Para aqueles de nós que trabalharam com grimórios privados e aqueles que pertenciam a ordens e templos secretos, há uma clara divisão entre o que é amplamente conhecido e o que é verdade viável. Um pequeno número de autores ocultistas modernos produziu obras notáveis, mas muitos repetiram os erros que sujam a internet. Há evidência disso em muitos lugares. Dado que satisfaça todas as análises, você já viu o sigilo de Lúcifer? Se não, ou se a magia é toda nova para você, venha para uma jornada através desses parágrafos e veja como as suposições e presunções fizeram as pessoas caírem em autoilusão. Por simplicidade, digamos que um sigilo é uma imagem desenhada, um selo, uma assinatura, se quiser, que representa o espírito sendo convocado e é dito que apoia essa invocação. Eu me pergunto novamente se você viu o sigilo de Lúcifer, e você pode acreditar que sim, mas eu suspeito que você esteja enganado. O que você viu provavelmente se parece com algo assim. Pode perturbar você saber que esta é uma adaptação moderna de um sigilo que foi, nos tempos mais antigos, desenhado assim. O desenho mais autêntico é decepcionante, apressado e não tão grandioso. Não é de admirar que aqueles que buscam uma imagem poderosa para colocar livros primeiro limpem
as linhas e as tornem mais apresentável. A versão moderna foi ainda higienizada por autores subsequentes, mas pode não refletir a intenção original ou o conteúdo do sigilo. No Grimório Verum, o Grimório Verum, um dos livros de fontes fortemente usado por aqueles que buscam as artes das trevas, as obras de arte e sigilos frequentemente pareciam mais com desenhos de jornais ou desenhos infantis do que selos de magia, e o sigilo de Lúcifer era um rabisco infeliz, como mostrado acima. Em edições posteriores, o sigilo arrumado apareceu, mas volumes anteriores mostraram a versão de aparência apressada. Pode tirar o fôlego para descobrir que não apenas o sigilo moderno é uma invenção, mas é o sigilo para Lúcifer na Ásia. O sigilo para Lúcifer na Europa foi desenhado assim. Foi então limpo para ficar assim. Evidentemente, isso não é tão bonito e não parece tão grandioso ou dramático, o que pode ser o motivo pelo qual o símbolo Lúcifer na Ásia é encontrado em muitos sites e pingentes. Afirma-se ser o único sigilo verdadeiro, mesmo que seja o errado para qualquer pessoa fora da Ásia. Tem sido argumentado que Lúcifer na Ásia pode se referir ao Oriente em geral, com Lúcifer na Europa sendo o Ocidente. Onde isso deixa as Américas? De que ponto de vista e de que localização são definidos leste e oeste? Alguns diriam a Grécia, onde as fontes subjacentes do Grimório foram escritos, mas seja qual for o caso, felizmente para nós, o Grimório vai ainda mais longe com o esclarecimento necessário, sugerindo que Lúcifer não é chamado nas Américas. Você é aconselhado a chamar Astaroth na América. A África, entretanto, é entregue a Beelzebu. Para os americanos, não a Lúcifer. Não é nisso que acreditamos, mas ilustra falhas nas fontes que muitos ocultistas contemplam com tanta reverência. As pessoas olham para o Grimório Verum, um grimório relativamente tardio na história oculta, repleto de erros e revisões descuidadas, e depois de ideias manuais ignorando as instruções tangíveis dos textos. Livros e sites continuam a mostrar o moderno e limpo sigilo de Lúcifer, embora tenha pouca semelhança com o original e funcione apenas para aqueles que residem na Ásia. Se você estudar o Grimório Verum, verá que o sigilo de Lúcifer é apenas um dos personagens menores de Lúcifer, e não a imagem principal usada no Grimório. O pentáculo de Lúcifer no Grimório é uma série de linhas dentro de um círculo. Este círculo é o verdadeiro símbolo de Lúcifer, de acordo com o Grimório confiado por tantos ocultistas. Como é que, dada toda a evidência no próprio Grimório, a imagem de Lúcifer na Ásia continua popular? Essas linhas limpas parecem mais um logotipo ou uma marca, e acredito que essa é a única razão pela qual é popular. É mais fácil vender. É, no entanto, uma bastardização moderna que pode enganar os desavisados e convidar a magia fraca. Este acentuado e elegante Lúcifer na Ásia parece bem em um altar, mas pode estar corrompendo sua magia e dificultando seus esforços para contatar o verdadeiro poder de Lúcifer. É desconcertante que, com tantas pessoas recorrendo ao Grimório Verum para orientação, elas não percebam as declarações óbvias feitas no próprio texto. Quando levado a sério, o livro nos diz que todas as pessoas que vivem nos Estados Unidos tentando contatar Lúcifer usando o símbolo moderno Lúcifer na Ásia, estão contatando uma mera sombra de Lúcifer, uma sombra ou o eco do demônio.
O que a princípio parece notável pode ser uma ilusão de poder que logo desaparecerá. Se desejar, faça a sua própria pesquisa para esclarecer o que eu disse aqui, mas vá para as fontes primárias, não para a internet. Uma lista de leituras é encontrada no final deste livro. Como você deve ter percebido, eu nunca reivindicaria que o Grimório Verum fosse uma fonte precisa, confiável ou viável, pois é baseado em muitos grimórios anteriores e encontrado em diversas variações, coletando mais imprecisões do que a maioria dos estudiosos pode seguir. Eu o referenciei aqui para ilustrar a facilidade com que as pessoas podem ser desencaminhadas por textos que parecem ser precisos, mesmo quando foram revisados e publicados às pressas para satisfazer os leitores durante um período da história em que havia sede de magia. Textos antigos foram corrompidos pelos buscadores de lucros. O que você deve fazer quando confrontado com um conjunto tão confuso de símbolos falsos? Chame a Lúcifer e peça seu próprio sigilo? Essa é uma opção, e uma das quais participei, achando que é de pouca importância. É útil olhar mais para trás na história oculta. Você pode encontrar o que procura consultando grimórios em coleções particulares e depois buscando pesquisas acadêmicas modernas. Talvez as mais antigas representações dos sigilos venham de cerca de 500 anos antes, onde foram desenhados em A Verdadeira Chave de Salomão. Leia o livro Skinner sobre o assunto que você poderá ver como os originais foram gradualmente pervertidos no que é encontrado no ocultismo moderno. Isso tudo seria nada mais que tagarelices teóricas, exceto que essa confiança nos sigilos leva a pessoa a se afastar da pureza da magia de Lúcifer. A Ordem descobriu há muito tempo que Lúcifer pode ser chamado de qualquer lugar do mundo, independentemente de suas origens de nascimento, sem qualquer sigilo, e de fato poderia ser dito que sigilos o conectam a egrégoras para Lúcifer, ao invés do próprio Lúcifer. Em resumo, uma egrégora é um padrão de consciência ou uma forma de pensamento, criada através de repetição, crenças e às vezes uma varredura do sobrenatural. Se uma fraude descreve um espírito ou entidade e um número suficiente de pessoas tenta contatar e trabalhar com esse espírito por tempo suficiente, com compromisso suficiente para um propósito específico, com o tempo, esse espírito assume um nível de realidade. Estes espíritos manufaturados têm seus usos, bem como os servidores, mas também podem ser impostores. Quando as pessoas usam magia falsa para entrar em contato com grandes espíritos como Lúcifer, o que obtém é, na melhor das hipóteses, uma lasca do original, um fragmento canalizado através de uma egrégora. Pode parecer com Lúcifer, e isso pode lhe dar um forte senso de sua realidade. Egrégoras, uma vez formadas, não querem nada mais do que a sua crença, porque é isso que as sustenta, e assim elas oferecem sensações de contato sobrenatural. Isso não significa que eles tenham o poder de conceder os desejos solicitados por eles. Eu acho que as pessoas que se conectam com essas egrégoras dos grandes demônios ficam excessivamente fascinadas por elas, profundamente apegadas, e em pouco tempo elas estão adorando-as com amor, alimentando a egrégora e obtendo pouco retorno. O sigilo mostrado no começo deste livro conecta você apenas a uma egrégora de Lúcifer. Tudo o que você leu pode ser confuso, perturbador, disruptivo, ou, se você é completamente novo para o ocultismo, o suficiente para fazer você pensar que a magia e a invocação de demônios são muito de um campo de batalha intelectual, não é, e isso ficará claro. Não me propus confundir e desanimar, mas para ilustrar a vocês que muitas certezas ocultas não são mais do que ilusões.
Muitas das técnicas passadas para os desavisados são projetadas para dar-lhe falsa magia, onde o demônio ganha mais do que aquele que busca ganho. Há muito engano. Um dos acidentes do ocultismo moderno tem sido disfarçar a verdadeira arte, escondendo-a atrás de fóruns online e grupos de discussão, onde fofoca, conversa fiada e pretensão bombástica ocluem a realidade, guiando os incautos a fontes enganosas que incluem os sigilos errados, conceitos mais fracos e as ideias mais degradantes e ignorantes. Poderíamos dizer que estes são tempos sombrios para a magia, mas há esperança. Para aqueles que buscam verdadeira magia e métodos eficazes, tudo o que você precisa estar diante de você. Se você encontrar uma maneira de ver o que já está lá. Quem sou eu para dizer que esses sites e fóruns estão errados? Porque a ordem dos rostos revelados deveria ser levada mais a sério do que aqueles que ofendem, confundem e escondem a verdade. Eu não reivindicarei as palavras dadas aqui, mas ilustrarei através do exemplo e deixarei você ser o juiz. Você deve me julgar pela lucidez e eficácia desta magia, não por promessas ou projeções. Se você pesquisar o assunto em questão, entenda que o livro que usamos para obter contato com os demônios, o que está descrito em breve, deve ser lido como uma alegoria. É um código a ser decifrado e entendido em termos de simbolismo. Se contemplado sem isso em mente, é mais um fanatismo religioso do que um caminho para o poder demoníaco. Quando você sabe que é um portal, seus segredos serão revelados. Você está livre para usar os trabalhos desse livro sem fazer mais pesquisas ou leituras. E acredito que as sensações que você experimentará e a presença de Lúcifer convencerão você da realidade da magia. O que eu digo sobre pesquisa só se aplica se você quiser entender como ordens como as nossas chegam às nossas conclusões. Se você quiser magia, a magia está aqui, e tudo o que você precisa fazer é executá-la conforme as instruções. Os métodos que chegamos não são só nossos. Sua confiabilidade e exatidão foram confirmados através da prática, resultados e através da palavra de Lúcifer. Essas minhas afirmações, no entanto, não devem ser confiáveis, mas vistas como nosso ponto de vista. Sua veracidade só pode ser confirmada pela sua experiência. Eu não falo pelos demônios revelados neste livro, a maioria dos quais estão escondidos da comunidade mais ampla de ocultista que trabalham. Eu não reivindico que eu, nem a ordem das faces reveladas, dos rostos revelados, sejam a principal autoridade nesse trabalho. Peço-lhe que tenha cuidado com quem fizer tais reclamações. Aqueles que afirmam ser a única fonte verdadeira de conhecimento sempre têm uma agenda oculta que inclui controlá-lo. Qualquer pessoa que afirme falar pelos demônios ou que os demônios falem através deles é alguém que você deve temer, porque essa pessoa tem uma fraqueza que exige admiração e adoração. Eles não são um canal para Lúcifer ou outros demônios, mas um ego humano em frenética necessidade de aprovação. Qualquer humano que busque tal adoração está entre você e Lúcifer, bloqueando você dos demônios e buscando drenar sua força através das exigências de lealdade. Essas pessoas oferecerão calor e amor que fazem você se sentir especial enquanto tira sua capacidade de trabalhar com magia por si mesmo. Eu sugiro que você olhe além dessas pessoas. Olhe além do meu ordene e a mim. E examine a magia com uma mente cautelosa e com cuidado para não ser enganada por falsas promessas. Nunca é sábio confiar naqueles que reivindicam uma grande linhagem, mas mostram apenas um conhecimento superficial e recente. É por isso que, mais uma vez, peço-lhe que seja cético em relação a todos, inclusive eu e a Ordem dos Rostos Revelados, e todos os que reivindicam sabedoria.
O ceticismo não é o inimigo da magia. Se você é cético em relação a nossas alegações, é sábio. É importante testar a magia que você recebe. Se você seguir cegamente a palavra daqueles que proclamam conhecer verdades que você ainda não conhece, você é como a vítima de um culto, levando à prisão de si pela promessa de iluminação. Confie em uma personalidade brilhante, você está oferecendo sua energia para a vaidade de um ego fraco. Essas pessoas, apesar de fracas, vão secá-lo até que você esteja totalmente dependente delas. Em magia, você não deve confiar em ninguém. Leia este livro com uma mente aberta, mas cuidadosamente cética, preparada para trabalhar a magia como escrita, caso decida fazê-lo. Não confie que somos a autoridade final ou assumamos que somos mestres designados por alguma irmandade ridícula e inexistente. Você saberá quando ler o que é verdade. O que apresentamos aqui é oferecido a você. Não podemos obrigar você a confiar no que é dito aqui, mas podemos dar-lhe a opção de pesquisar o assunto sozinho ou dar um salto de fé, ou talvez exploração. E passar para a prática da magia, que é onde as maiores verdades são colocadas, nuas. Não abandone o ceticismo, mas deixe-o de lado por algum tempo, ao realizar a magia detalhada neste livro. Há mais de 100 demônios aqui, mas na cabeça de todas as fileiras está a luz brilhante de Lúcifer. Quando você sentir a realidade de Lúcifer, você pode sentir um arrepio ou sentir a luz fria e branca. Ou algo que se sente como amor, poder, mesmo destino. Você pode sentir força e potencial. Exorto a fazer isso com o seu progresso através do livro, sem expectativa ou demanda explícita. Eu recomendo que você faça isso agora. Diga o nome de Lúcifer em voz alta. Você deveria estar sozinho e ser ousado o suficiente para convocar. Contemple o nome de Lúcifer, importando-se com o que ou quem Lúcifer pode ser, por enquanto, por este breve período, e deixe-se sentir o arrepio de sua presença. Diga o nome dele. Se você não sentir nada, saiba que este é apenas seu primeiro passo em um longo caminho. Os sentimentos virão para aqueles que são capazes de trabalhar com magia, mesmo que não venha de uma só vez. Não há mais nada que você precise fazer agora, sem ofertas, sem agradecimentos, sem proteção. Você falou o nome dele e observou sua reação, que pode ter sido forte ou inexistente. É suficiente. É verdade que muitos que estão lendo este livro já terão uma conexão com Lúcifer, ou o que eles acreditam ser Lúcifer. Outros podem nunca ter lançado nenhum feitiço rudimentar. O desafio deste texto é apresentar a nossa oferta de magia de uma forma que a torne acessível a todos os leitores. Não encontramos, como descobrimos, tal coisa. A magia não pode ser acessível a todos. Magia é para aqueles eleitos para trabalhar com o seu poder. Magia não pode ser dada a todos porque muitas mentes estão fechadas. O ceticismo não é uma mente fechada, mas uma mente curiosa. Permaneça curioso e evite ser cansado. Muitas pessoas não podem ir além do medo ou da suspeita do mal e do engano. Alguns vão assumir que os demônios estão aqui para nos enganar com presentes e nos levar ao diabo. Outros rejeitarão qualquer coisa que não concorde com suas opiniões previamente esculpidas, rejeitando o que é dito aqui sem maiores pensamentos ou experiências. Sobre isso, nada pode ser feito e nem deve ser feito. Portanto, não nos propomos a mudar opiniões, convencer ou tornar este trabalho acessível a todos. A magia é acessível àqueles que já estão abertos ao poder de Lúcifer e seus demônios. Você terá algum senso, eu ousaria postular, sobre o qual é o seu lugar nesse quadro maior?
Você não deve aceitar nada que eu diga com fé, mas se você sentir que pode haver poder em minhas palavras, leia o que é dito. Pratique a magia como é descrita e não vacile, não tema e não trema quando as mudanças que você procura chegarem. Algum desse material de fundo é importante ou seria melhor deixar de lado todas as bravatas e declarações indo para a magia prática na primeira página? Eu não vou demorar mais, mas não sinto que qualquer estudante de magia, não importa quão velho, experiente ou molhado atrás das orelhas, deve proceder para as operações de magia sem alguma premeditação. Tudo o que foi dito exige que você busque sabedoria antes dos resultados e, assim, obtenha resultados mais prontamente.